Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 5 de janeiro de 2026. Dia 5 de janeiro de 2026, confiscada as contas de Maduro, foi detectado centenas de depósitos para a conta de Luiz Inácio Lula da Silva, somas trilionárias. Tudo isto feito diretamente da conta particular de Maduro, de várias delas, para a conta de Luiz Inácio Lula da Silva, o seu sócio no crime do narcotráfico global. Então, está mais do que decretado a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva e a sua estrutura de governo da República Federativa do Brasil. Brasil narcoterrorista. Então, nós estamos tomando já imediatamente as posições da captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se encontra foragido. Estamos vendo se ele se encontra em alguma unidade militar no Rio de Janeiro ou no Uruguai. Estamos à procura deste elemento. Ele se evadiu. Então estamos determinando imediatamente a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. A CIA, a DEA, o Mossad, o comando sombra do Mossad, eles todos já estão com esta missão em todo o território da República Federativa do Brasil, como também o Alckmin, que ele é o terrateniente do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Ele é o terrateniente, ele é o general em chefe das forças dos dragões do Irã do Brasil, Alckmin. Então, estamos já à captura destes elementos terroristas. Estamos já com porta-aviões no Rio de Janeiro. Estamos com os submarinos nucleares na área de prospecção do pré-sal e estamos perseguindo a flotilha que ela vem para a América Latina querer alvejar a orla marítima do Oceano Atlântico do Brasil e fazer as incursões e produzir a tomadas de cabeça de praia. Estamos em guerra atômica nuclear. Isto já é um fato. Então já foi identificado o pagamento trilionário, são trilhões, que foram depositados na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. Recebeu várias remessas em dinheiro das contas de Maduro. Ele é o sócio da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, do cartel dos Soles. São 4 cartéis. Um pertence a Diosdado Cabello, outro pertence ao Maduro, outro pertence ao Saab e o outro pertence ao
Alex Sami. Entenderam? Então, são 4 rotas diferentes de tráfico de drogas feitas pelo Cartel do Solis. Ou seja, os generais, eles estão divididos em 4, sendo o Cartel do Solis, que servem a 4 mandatários da Venezuela. As tropas do Brasil invadiram a Venezuela, incursionando à frente do posto da Venezuela, ou seja, as tropas do Brasil invadiram já a área de fronteira da Venezuela do outro lado, se estabelecendo porque os Estados Unidos da América já têm toda a logística e administração durante 15 anos da Venezuela, a colocar toda a administração, a tirar a hambrura, a tirar todo o procedimento de pagamentos de $1 de salário mínimo, R$5. O que uma pessoa vai fazer com R$5? Então já está determinada a posição administrativa dos Estados Unidos da América. Estamos também procedendo com a Colômbia. Não há o que dialogar com Petro. Todos os tratados estabelecidos mais de 50 anos com a Colômbia, com a Aliança do Atlântico Norte, foram todos e estão todos suspensão. Não podemos perder o posicionamento desta administração na Colômbia, dos Estados Unidos. Não pode perder essa administração por suas bases militares que estão estabelecidas na Colômbia e que agora a Colômbia vamos ter que extraditar, ou seja, vamos extrair, o Petro e outros para terem o mesmo destino que Maduro, como também no México. Então toda a América do Sul está totalmente em posição americana, menos o Brasil. Então hoje nós vamos determinar imediatamente a administração no Brasil. E já não tem governo. A estrutura de governo do Brasil se encontra suspensa. Não há estrutura. Então é assim que o Alexandre de Moraes, ele voltou atrás, estabeleceu que o senhor Bolsonaro tenha a sua cautelar na sua casa em Brasília, e já foi determinada o fim do processo do senhor Bolsonaro. E fim do processo do senhor Bolsonaro, o senhor André Mendonça estabelece, conjuntamente com o senhor Fux, imediatamente, e toma posse o senhor André Mendonça da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como também a presidência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo findo esse processo das fake news, esse processo da tortura do 8 de janeiro de 2022, que levou do 8 de janeiro, as pessoas que foram sequestradas do 8 de janeiro no crime de perfídia. Então já estamos procedendo imediatamente isso hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Torno a repetir, o Brasil está em guerra atômica nuclear. Eles estão querendo a flotilha do Irã atirar contra as 1.223
favelas no Rio de Janeiro. Então pedimos à população das favelas do Rio de Janeiro, 1223, que por favor tenham bastante cautela e que possam sair dessa região se houver o confronto da flotilha do Irã. O Irã vem para jogar mísseis incendiários nas 1223 favelas do Rio de Janeiro. A ordem foi dada por este impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista narcotraficante, sócio do Maduro. Então nós temos um narcotraficante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Moacir. Ele vai ser imediatamente levado ao calabouço, onde encontrado vai ser também extraído. Ele e a Janja, ele e a mulher dele, vão ser extraídos e levados para Nova York, para o Tribunal Internacional. O crime é contra a Petrobras. O filho dele também, o Lula, ele vendia o petróleo venezuelano como se fosse brasileiro. Ele dava nota fiscal e usava o petroleiro do Brasil, cheio de petróleo venezuelano, transitando livremente para qualquer comprador. Então, esse foi o crime de contrabando, sociedade da Petrobras com a PDVSA, do Maduro, contrabando e roubo qualificado do direito de transação financeira da Petrobras. Utilizaram a Petrobras mais uma vez para vender petróleo venezuelano e estabelecendo na sua contabilidade como se fosse petróleo brasileiro. Lavaram dinheiro na Petrobras do Brasil, dinheiro do narcotráfico venezuelano do Maduro. E este, Luiz Inácio Lula da Silva, levava o dinheiro para Putin, na Rússia. Utilizou a Janja para levar o dinheiro do Maduro para Putin, na Rússia. E este Putin estabeleceu entregar o dinheiro para o Irã, utilizando o Fundo Soberano de Emirados Árabes. Então está tudo já mostrado. 26 bilhões de dólares foram lavados do Banco Master do Comando da Capital. Então, o Comando da Capital tem 22 bilhões da lavagem de dinheiro do Comando da Capital no Banco Master. E também foi identificado transferências do Alexandre de Moraes, dinheiro do narcotráfico do Comando da Capital, como também do Toffoli. Eles receberam dinheiro de pagamento do narcotráfico Comando da Capital do Brasil. Então temos duas prisões imediatas: Toffoli e Alexandre de Moraes e suas respectivas mulheres. É impressionante. Todos são ladrões familiares. Organizações ORCRIM de famílias. Todos roubam a lavar o dinheiro do narcotráfico. Então já estamos com todo este posicionamento imediato. A China já rodeou de novo Taiwan e está querendo combater Taiwan. Vai tomar uma surpresa muito forte
porque o armamento que Taiwan tem supera toda a tecnologia chinesa. Então vai haver confronto. E havendo confronto, também a Norte-Coreia declarou agressão aos Estados Unidos. E o senhor Trump já se encontra em Washington e já vai proceder com as atividades militares. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin estão foragidos, como também Alcolumbre, Hugo Mota e vários senadores do narcotráfico e vários partidos políticos do narcotráfico. A estrutura de governo da República Federativa do Brasil, ela está na ORCRIM do narcotráfico global, na compra de transações do cartel dos soles, de tráfico internacional de drogas, utilizando tanto a rota do Pacífico como também a rota do Atlântico, utilizando portos e aeroportos. Michel Temer Lula, ele está sendo também denunciado pelo tráfico internacional de drogas por aeroportos no Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Michel Temer Lula. E também Luiz Inácio Lula da Silva, Matuto, o sujeito que vende toneladas e toneladas de cocaína e de drogas para o planeta. Então já temos este posicionamento. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranimotiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone também celular, 55 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar o telefone e a internet. Gratos a todos vocês que nos ajudam. Estamos tremendamente agradecidos. Quero dizer, mais uma vez, está foragido Luiz Inácio Lula da Silva, a estrutura de governo da República Federativa do Brasil, ela foi administrada pelo Comitê Chinês, máfia chinesa. O Comitê Chinês se estabeleceu na administração do Supremo Tribunal Federal, todo o judiciário, em 27 estados e 5.070 municípios, com a expertise e a plataforma da Assembleia do Povo Chinês, todo o procedimento logístico de persecutórios a todo aquele que se opor ou estabelecer denúncia contra o status quo da estrutura de governo federal da República Federativa do Brasil, narcotraficante, terrorista Brasil. Ele é um elo importante na ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, onde já todos os integrantes das fronteiras secas do Brasil, onde se encontram os narcotraficantes combatendo já com as forças dos Estados Unidos da América estabelecidos no Paraguai, estabelecidos na Argentina, estabelecidos no Uruguai, no Peru, no Equador, estabelecidos na Venezuela, que tomou não somente a Venezuela, como também Guacibo, a Guadiana, já está tudo tomado pelas unidades do Exército Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América. Então nós já estamos posicionados à invasão da República Federativa do Brasil, Estados Unidos da América,
já está com um contingente americano para tomar Brasília e 27 estados. O Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiro vão exercer a junta militar administrada pela logística dos Estados Unidos da América em 27 estados e 5.070 municípios, a ser administrado durante 15 anos. 15 anos é o que está estipulado para toda a América do Sul. Este procedimento já está tudo pago. Ou seja, o projeto já está pago. Então, todas as forças dos navios e todo o contingente militar vai desembarcar na República Federativa do Brasil. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Maiores informações entraremos em contato. Selva, estamos à procura do Alckmin, do Alcolumbre, do Hugo Mota, de presidentes de partidos políticos comunistas, também dos integrantes do Comando da Capital, do Comando Vermelho, da Família do Norte, de 88 facções do narcotráfico estabelecidos no território da República Federativa do Brasil, das Farc, do ELN, do Golfo, Cartel do Golfo, dos Trem da Aragua, do Cartel de Sinaloa, todos eles que se evadiram para o Brasil e se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios. Estamos em guerra contra o narcotráfico global. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, por favor, viralize isto imediatamente. Tá bom? E o comitê chinês é o comitê da Assembleia do Povo, máfia chinesa, de tráfico de drogas, de fentanil, ópio e também de armas, de urânio enriquecido, tudo feito pela China. Então já está tudo com fatos, atos e circunstâncias que levam todos vocês da estrutura do governo da República Federativa do Brasil, da ORCRIM, do crime organizado, de mais de 88 facções do narcotráfico que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, conjuntamente com as Farc, com o ELN, com o Irã, com o Hezbollah, o Hamas, com o Estado Islâmico, com o ISIS, todos estão no território da República Federativa do Brasil. Então nós já temos o posicionamento deles e estamos no combate. Força letal, guerra. O Brasil está em guerra. Por favor, viralize isto. Estamos com um procedimento em 17 países da América Central, da América do Sul, da América do Caribe. Estes procedimentos estão sendo todos processados neste momento com a CIA, o Mossad, 60 agências de inteligência. Estamos já totalmente posicionados na estrutura do primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal do Brasil, tomado pelo golpe, processado pelo comitê chinês, máfia chinesa, estabelecido no Supremo Tribunal Federal. Estamos neste momento
levando a lugar incerto. Ou seja, todos eles vão ser determinante captura. Os membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, estes são espias sabotadores do Comitê Chinês, conjuntamente com o presidente e o PGR Goné do Supremo Tribunal Federal, Fachin. Estamos procedendo neste momento com as tropas da CIA do Mossad no monitoramento e procedimento de extração de 27 estados e de 5.070 municípios, governadores, prefeitos, todos que são do crime organizado, das Farc, do ELN, do Cartel dos Soles, das franchises, dos narcotraficantes globais estabelecidos no Brasil. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga. Estamos em guerra. O Brasil está em guerra com os Estados Unidos. O Brasil está em guerra com a China. O Brasil está em guerra com a Rússia, com o Hamas, com o Hezbollah, com o Irã. Todos do Irã, da Europa, estão querendo fugir para o Brasil. Não tem chance. Já estamos procedendo a monitorar todos os terroristas localizados em 27 estados, em 5.070 municípios, na República Federativa do Brasil. Força letal, abate. Estamos em guerra atômica nuclear. Estes têm posicionamento de bombas atômicas, malhetas. José Dirceu, alvo. O que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, alvo. Alckmin. Todo o primeiro escalão, ministros da estrutura do governo de narcotraficantes, terroristas, funcionários públicos, filhos de uma puta, traidores à pátria, ladrões do povo brasileiro, criadores de impostos, filhos da puta. Todos vocês vão afrontar o pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra atômica nuclear. Vamos abater todas as embarcações chinesas, iranianas, na costa ou em portos brasileiros. Serão todos destruídos à base de tiro, de mísseis, de Tomahawk. Estamos em guerra atômica nuclear. A frota do Irã que vem para o Brasil, ela vai alvejar todas as praias do Rio de Janeiro, de Fortaleza, da Bahia, do Ceará, toda a orla, e depois querer desembarcar a cortar cabeças. Estão ouvindo? Você aí, comunista filho da puta! Você que é a favor desses filhos da puta! Eles vêm para lhe matar! E tomar as terras do Brasil, seus filhos da puta! Estamos em guerra!
atômica nuclear. Estamos procedendo. Queremos dizer que todo o exército desse cartel do Solis, todos eles que têm já catalogado identificação, serão mortos. Entenderam? Já há mais de 300 mortos. E estamos procedendo, aniquilando nas suas residências. Não adianta fugir, seus filhos da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional, conhecido como Oscaralho! Grau 7! Vamos abatê-los! Terroristas filhos da puta! Espiões da China, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, dos dragões do Irã, do Estado Islâmico, da puta que te pariu! Filho da puta! Vai jorrar sangue, filha da puta! A Praça dos Três Poderes está com intervenção militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todos os filhos da puta de partidos comunistas, terroristas, com folha corrida, comprovados terroristas, Gabeira, José Dirceu, aquele senador que era motorista do Marcola, que era motorista à época. Todos vocês vão ser abatidos. Não vai sobrar nenhum. Estamos em guerra. Brasil está em guerra. Ouviram a emissora de televisão? Ouviu? Rede Globo e a puta que te pariu. CNN e a puta que te pariu. Estamos procedendo. E ninguém vai me acudir. Porque está todo mundo também sendo processado da mesma lógica. Estamos em guerra atômica nuclear. Filhos da puta! Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Toda a autarquia, PGR Goné, tu tá morto, filha da puta! Solta imediatamente todos que estão presos por essa estupidez, seus filhos da puta! Gilmar Mendes, tu tá morto! Você e teu filho, esse filho da puta! Traficante! Da mesma forma que te colocamos no Supremo Tribunal Federal, tu vai sair com uma bomba do falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra no Rio de Janeiro. E vamos também proceder com as prisões. Todos o serviço do Kraken, da CIA, da DEA
já estão procedendo em 27 estados e 5.070 municípios. Estamos em guerra atômica nuclear. E estamos procurando todos os terroristas do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do ISIS. Os Emirados Árabes Unidos, que é do tamanho de Portugal, não tem nada a ver com Dubai e com todos os Emires, que eles têm uma terra separada. Estou falando do sujeito que patrocina o Hamas, o Hezbollah e o Irã. O Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos. Está tudo confiscado. E o rei Mohammed bin Salman, como também o rei Salman, estão já procedendo a acabar com essa parte terrorista da história das Arábias. Não há espaço para eles. Então, por favor, já está sendo tomadas medidas de prisão. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional. Arbitragem internacional, justiça paga. Estamos com vários relatórios. Por favor, tomem cuidado com as praias, porque vai haver confronto contra navios do Irã, contra navios da China, na localidade de Angra, Búzios, Maricá, toda aquela área lá, vai ser confronto de artilharia pesada. Estamos entendidos? Estamos em guerra atômica nuclear. Eles querem invadir o Brasil, matar todos os brasileiros e tomar as terras. Os chineses, os norte-coreanos. Entenderam? Estou sendo claro? Então proteja a sua família. E você, comunista, filha da puta, você do PT, do pessoal da puta que te pariu, você senador, vocês estão todos presos por pelotão de fuzilamento. Porque vocês traficaram, vocês mataram nos hospitais e envenenaram a população com as vacinas da morte. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é o meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521 997420789. Ô Fachin, você maoísta, filho da puta, presidente do Supremo Tribunal Federal, caiu agora a ficha. Tu mandou soltar Bolsonaro e mandar ele para casa e vai soltar todos os outros? Acho bom. Faz isso porque senão não vou te poupar, filha da puta. Tá entendendo, Fachin? E também prende esse filho da puta, Alexandre de Moraes. Já não é mais ministro do Supremo. Ele tá foragido. Ele vai preso lá em Langley. Ele vai ser encontrado e morto. Entendeu? Então eu quero ver vocês. Preparem um pendrive com todas as merdas que vocês fizeram com o comitê chinês. Máfia chinesa. Ok? Que nós já estamos tudo. A China já determinou que quer matar você, Fachin. Então se você quer que a gente evite que eles te matem, você faz num pendrive a delação. Solta todo mundo. Bota o Dino em cana, bota o Gilmar Mendes, todos esses filha da puta presos. Entendeu? Desfaz todas as merdas que fizeram. Porque não vamos poupar vocês. Viralizem isto. Vamos ter no longo do dia e também de amanhã muitas informações. Nos ajudem, por favor, com o Pix. Qualquer R$1, R$2, R$10, o que puder. Porque temos contas a pagar, temos que pagar internet, telefone. Por favor, gratidão.
Promotores nos Estados Unidos vão pedir sentença de morte para Nicolás Maduro e a sua esposa, Dona Florinda, como já era previsto, né? Inclusive, aqui no Narra Poder eu falei muito sobre isso. E o ditador sanguinário Maduro, ao saber disso, já cogita entregar seus aliados bandidos e corruptos que foram financiados com o dinheiro do tráfico, do narcotráfico venezuelano, narcoterrorismo, né? Como a gente pode ver aqui nesta matéria, para tentar se livrar da prisão perpétua nos Estados Unidos, no caso, o risco de pena de morte ou prisão perpétua, Maduro sinaliza entregar aliados que contribuem para o narcotráfico internacional. Ah, que beleza! Caso reacende o debate sobre o combate ao crime organizado na América Latina, porque a esquerda não combate o crime organizado, né? Eles atuam em conjunto, né? Eles são financiados pelos traficantes e depois defendem os traficantes. Como aquela fala do Lula, né? Que o traficante é vítima do usuário. Sem pudor algum, o cara falou isso, né? Nicolás Maduro enfrenta acusações nos Estados Unidos por narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas, crimes que podem levá-lo à prisão perpétua ou pena de morte. Para tentar reduzir a pena, o ditador passou a sinalizar que pode entregar aliados políticos e militares com o narcotráfico. O caso reacende o debate sobre o combate ao crime organizado na América Latina. E durante o governo Donald Trump, os Estados Unidos tentaram classificar facções brasileiras como organizações terroristas, como o PCC, Comando Vermelho, proposta que foi rejeitada pelo governo Lula. Mas é óbvio, se é um time, como é que o cara vai reconhecer como terrorista, né? Diante da dificuldade de países como Venezuela e Brasil em combater essas organizações criminosas, cresce a avaliação de que o Brasil pode entrar na mira dos Estados Unidos, não só o Brasil, mas também a Colômbia, né? E aí o Gustavo Petro, o narcotraficante lá, presidente da Colômbia, era das Farc, né? Um safado, um bandido também, que está lá, infelizmente, no poder na Colômbia. Ele e o Lula estão desesperados, cara. Eles estão desesperados, porque Maduro foi capturado vivo e para se livrar dessa sentença de prisão perpétua ou pena de morte, ele e a Dona Florinda, a mulher dele, que é uma bandida também, né? Aliás, ela é a mentora intelectual do Nicolás Maduro, né? Madurão era um burro, um ogro, né? Ele era um ogro que ela viu nele ali um gado, uma massa de manobra, e se casou com ele, e ela é a mentora, porque ela foi advogada de Hugo Chávez, ela que libertou o Hugo Chávez depois da tentativa de golpe, né? E depois foi trabalhar com o Chávez e as eleições fraudadas, as eleições que foram fraudadas, o teatro das eleições, né, na Venezuela, tudo tem por trás essa Dona Florinda aí, que é a esposa do Nicolás Maduro, tá? Então ela também deve receber essa pena pesada e para se livrarem, obviamente, eles vão acabar entregando os políticos que foram financiados, tanto os políticos, os militares, quanto os políticos que foram financiados pelo narcoterrorismo da Venezuela. E é isso que está deixando o Lula preocupado. O Gustavo Petro já começou a dar piti. Vocês querem ver um vídeo aqui do Petro? Só que, peraí, antes disso, vou mostrar a Ana Paula Henkel aqui falando que os promotores vão pedir prisão perpétua para esse safado aí, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Daniel, eu estou aqui acompanhando tudo, que a repercussão toda nos Estados Unidos, mas interessante que no indiciamento que nós mostramos agora, e provavelmente o Departamento de Justiça, os promotores pedirão a pena de morte
E aí, lembrando que eu acho que o meu retorno aqui está voltando. Eu estou ouvindo alguns áudios abertos aí. Obrigada. Lembrando também, Daniel, que o El Pollo Carvajal, né, que falamos tanto dele, ele tinha a sentença marcada. Estou ouvindo de novo aqui o nosso Binha. A sentença com o juiz marcada para outubro, depois passou para novembro. Ele que já foi, né, já disse que é culpado, está só aguardando a sentença do juiz e que provavelmente será a prisão perpétua, mas tinha a possibilidade da pena de morte. E aí ele entrou exatamente com um acordo de delação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e agora essa sentença com o juiz passou para fevereiro desse ano. Então é curioso como essa linha do tempo da delação do El Pollo Carvajal até fevereiro de 2026, que é a sentença definitiva do juiz, como essa sentença ela foi sendo adiada exatamente porque um dos grandes generais de Nicolás Maduro estava abrindo a boca, estava colaborando com a justiça americana e não apenas colaborando, mas as últimas notícias é que ele estava trazendo testemunhas e mais documentos para mostrar tudo aquilo que ele estava dizendo à justiça americana nas suas delações. Bom, e agora tem Maduro e Dona Florinda para somar com essa delação do Hugo Carvajal. Veja o Gustavo Petro falando um monte de loucura. Loucura é Condor, é a pomba, é o pardal, não mexa com a onça pintada. Sabe aquela história de maluco? Tá igualzinho o Maduro, cara. Porque assim que o Trump capturou o Nicolás Maduro, ele já no dia seguinte sinalizou que o próximo é o Gustavo Petro. Petro também é um traficante que envia drogas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão acusando o Petro de fazer isso. E ele será capturado. Vamos lembrar que quando teve aquela assembleia no lixo da ONU, né, o Gustavo Petro foi em praça pública, acho que em Nova York, pedir para os soldados americanos, o exército americano, se voltarem contra o próprio Donald Trump, né, para que o exército viesse a se rebelar contra o próprio presidente Trump. Bom, o Gustavo Petro começou com aquelas loucuras. Lembra que o Maduro ficava fazendo piadinha, dancinhas, né? Imitações, né? No a guerra louca, não mexa. O Maduro chegou a falar que iria destruir o imperialismo americano caso o Donald Trump ousasse entrar na Venezuela. Bom, tá lá preso lá, bonitinho, né? E agora o Petro também já sabe que vai ser capturado e começou com as loucuras. Dá uma olhada aí. Assim tá o Lula também, viu? Pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Isso, vai enfrentam os militares americanos com lanças, façam isso. Uno el español del rey, otro el francés de la república y no pudieron. Cuidado. Es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de tú a tú, sin arrodillarnos. Devia estar drogado, obviamente, quando ele fez essa fala aí, né?
Com certeza devia estar drogado, é um safado ordinário, é outro vagabundo, né? Outro que recebeu dinheiro do narcotráfico, é outro que trabalha com narcoterrorismo e vai ser capturado. Vai ser capturado. Não adianta falar das lanças de Bolívar. Não, meu filho, hoje é exército, os militares americanos, é a maior força bélica do planeta, enfim. Você acha que depois da fala dele, dessa fala aí ridícula, desse piti ridículo do Petro, Trump ficou com medo, né? Começou a se tremer todo e desistiu de capturar agora o bandido Gustavo Petro, né? Amigo do Lula. A turma do Lula, essa é a turma do Lula, tá? Vamos só relembrar aqui, né, o que disse Carvajal, então, que era o braço direito do Nicolás Maduro. Olha aí, ó. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru. Gente, esse Ollanta Humala do Peru, sabe quem é ele? É o marido bandido da corrupta bandida Nadine Heredia, que o Lula mandou a FAB brasileira ir buscar lá no Peru, né? Invadiu a soberania do Peru, desrespeitou a justiça do Peru, trouxe a bandida para cá para ficar bem guardadinha aqui, tá? E o Toffoli também ajudou a encobrir aí, eliminando todas as provas que tinha sobre ela na Lava Jato. Olha o buraco que nós estamos. Olha quem governa o Brasil. Olha quem está no STF. Ou quem estão no STF, né? Veja quem está no poder no Brasil. Nadine Heredia, esposa desse Ollanta Humala aí, está aqui protegida pelo Lula, que é amigo de toda essa gente aí, tá? Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, e Movimento 5 Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula e que tiene negocios com Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. O ex-chefe do serviço... Que banco é esse? Que tem negócios com Lula, com o narcoterrorismo da Venezuela? Que banco é esse? Não falou, né? Mas o Hugo Carvajal vai entregar, porque ele tem os relatórios. Ele disse que tem as provas e agora tem testemunhas. Testemunhas vivas. Que banco é esse? E essas malas de dinheiro? Pessoal, não tem jeito. Nós somos governados. A América Latina foi tomada pelo comunismo, socialismo, por esses bandidos que, na verdade, não estão nem aí para o povo, não estão nem aí para a miséria. Veja o quanto a América Latina ainda é miserável.
Esse lugar aqui não se desenvolve porque essa gente... Numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o Trump disse que os Estados Unidos tomaram o poder na Venezuela e que vão governar até haver uma transição democrática. And so I hope that I guess Aqui ele está mandando uma mensagem para outros ditadorizinhos de merda, desculpa usar a palavra, mas eu tô feliz e vou falar. Ditadorizinhos de merda, ou proto-ditadores, sejam eles presidentes ou ministros de cortes supremas por aí, para achar que podem fazer o que quiserem contra os Estados Unidos. Temos desde agosto de 2025 agentes da CIA, forças especiais do exército americano em território brasileiro, se passando por agentes consulares. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ministros da Suprema Corte podem ser presos nas próximas horas. É isso mesmo. O Supremo Tribunal de Justiça condenou categoricamente o ataque militar dos Estados Unidos neste sábado e denunciou o que chamou de sequestro de Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. O TSJ informou que apresentou sua queixa à comunidade internacional, alegando que o ataque tinha como objetivo apoderar-se de recursos estratégicos da Venezuela. Na opinião do jornalista Charles Costa, a prisão de ministros da Suprema Corte da Venezuela pode acontecer em poucas horas. Abre aspas. O TSJ, apontado por analistas como um dos pilares jurídicos de sustentação do regime, passa agora ao centro das atenções internacionais. Fontes indicam que a medida estaria ligada a investigações sobre decisões judiciais que legitimaram abusos de poder, perseguições políticas e a manutenção de estruturas autoritárias. O recado é claro: o aparato legal utilizado para conferir a aparência de legalidade ao regime também pode entrar no campo da responsabilização. Em regimes autoritários, o judiciário deixa de atuar como contrapeso e se transforma em instrumento de poder. Quando essa engrenagem começa a ser questionada, a estabilidade do sistema se fragiliza. A história mostra que, sem respaldo institucional, o poder perde a sustentação. O cenário segue em rápida evolução e pode gerar impactos imediatos na política interna venezuelana e no equilíbrio diplomático da região. Fecha aspas, disse o jornalista. Idêntico com o que acontece com o judiciário brasileiro. Bom, mas e agora que Maduro foi capturado pelos Estados Unidos? O que vai acontecer com a Venezuela e com as Américas? Veja o vídeo. Numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o Trump disse que os Estados Unidos tomaram o poder na Venezuela e que vão governar até haver uma transição democrática. Eu vou te contar como vai funcionar esse governo transitório dos Estados Unidos na Venezuela até serem realizadas novas eleições. Uma coisa é certa, a Venezuela já é mais democrática hoje do que o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha, porque clicando no like o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Muito bem, nessa coletiva de imprensa, então, o Trump disse que tomaram o poder e vão administrar a Venezuela até uma transição. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser essa transição, se vão nomear alguém da Venezuela para dar sequência e aí os Estados Unidos se retiram, ou se vai haver ali novas eleições. Para haver novas eleições é preciso reestruturar a democracia. Eles não sabem nem o que são novas eleições. Aliás, nós aqui também. Eles não sabem nem como funcionam eleições livres. Nós também. E assim por diante. Então, é preciso criar uma infraestrutura dentro do país democrática para que essa transição se complete. É isso que os Estados Unidos prometem fazer. E enquanto isso for feito ou estiver sendo feito, eles é que vão governar. Também o Trump disse que vai trazer para
a Venezuela de volta às empresas norte-americanas. Alguém dirá, olha só, eles estão trazendo as empresas petrolíferas, estão trazendo os empresários que nos anos 2000, com a nacionalização das empresas feitas pelo chavismo, esses empresários norte-americanos foram expulsos, perderam ali o seu dinheiro e etc. Bom, ele vai provavelmente fazer isso. O Trump chegou a dizer, inclusive, em reembolso desses empresários que foram prejudicados quando houve essa nacionalização. No entanto, é óbvio que com isso, com a vinda dessas empresas, a vinda desses empresários, vem também uma reestruturação da infraestrutura empresarial do país. O país começa com empresas funcionando a gerar lucro e com isso cria-se ali um mercado. Cria-se então, portanto, uma democracia, cria-se um mercado e isso fica quando os Estados Unidos forem embora. E é bom que a gente também diga e deixe claro que com as empresas e com a democracia sendo instalada no governo, vem a liberdade de imprensa, vem a liberdade econômica, vem a liberdade de expressão, vem as liberdades individuais, vem todo esse aparato que uma democracia precisa para que empresas funcionem, para que as eleições sejam efetivas, não sejam de brincadeirinha. Então, todo esse aparato, quando os Estados Unidos forem embora, fica. E isso é que é o relevante. É claro que os Estados Unidos não estão ali ingenuamente. É óbvio que eles também vão lucrar. É claro que as empresas petrolíferas vão ganhar dinheiro ou vão recuperar o dinheiro que perderam quando houve a nacionalização por parte do Estado chavista. Mas eles vão deixar de herança para os que virão, para os venezuelanos quando estiverem por pernas próprias, uma democracia plena, que é algo que aqui no Brasil nós não temos também. E lá na Venezuela eles já não tinham há muito tempo. A gente sabe que as instituições estavam totalmente falidas e cooptadas pelo Maduro, que a Suprema Corte comia na mão do Maduro e que ninguém ali resistia verdadeiramente ao governo do Maduro. E todo mundo que resistia acabava ou preso ou morto. Era isso, era esse o regime do Maduro. Não me venham falar em soberania num regime completamente ilegítimo como esse, que se funda no desejo de um ditador. Isso não é um lugar onde há soberania a ser preservada, isso não é um país onde as eleições podem ser respeitadas, isso não é um país que as liberdades possam ser exercidas. E é isso que os Estados Unidos vão restaurar. E restaurando, aí eles vão sair fora. Mas e se eles não saírem de lá? E se eles ficarem? Bom, se eles ficarem, certamente os próprios norte-americanos serão os primeiros a criticá-los. O próprio Congresso dos Estados Unidos vão criticar. Então isso não vai acontecer. Vamos aguardar. Eu tô avisando que hoje eu tô insuportável, eu tô um saco. Sabe aquela pessoa quando fica feliz e ninguém aguenta estar perto dela? Eu tô essa pessoa hoje. Há pouco tempo eu fiz uma transmissão ao vivo, fazendo uma tradução simultânea da live, né, da coletiva de imprensa do Donald Trump. Mas eu tô gravando um outro vídeo agora para fazer uma menção especial a uma das pessoas, se não a pessoa que foi o ponto-chave do que aconteceu na Venezuela, da libertação da Venezuela. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um cubano, que sabe as mazelas desse socialismo latino-americano que causou na América Latina, que é uma das principais pessoas ali por trás de tudo isso, dessa libertação da Venezuela. Ele fez uma fala contundente quando ele foi convidado por Donald Trump a falar ali no microfone durante a coletiva de imprensa. Então eu só trazer esse vídeo para você, assiste, que agora eu vou te falar, nós estamos diante de uma pessoa que está determinada a usar o seu mandato, não só para ajudar os Estados Unidos, mas para acabar com as ditaduras comunistas socialistas da América Latina, porque a família dele é vítima disso. Well, I don't have much to add to what you've heard now, other than the following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And Sure. yeah, exactly. But Don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us.
But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies. Só para lembrar, Lula convidou o Irã, mandou o Alckmin para o Irã, deixou o navio do Irã atracar no Brasil e confiscou e deixou o Alexandre de Moraes multar e confiscar o dinheiro da SpaceX, de empresas americanas e das Big Techs, tá? He's going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States. And the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think that the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not, generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. And so I hope that, I guess... Aqui ele tá mandando uma mensagem para outros ditadorizinhos de merda, desculpa usar a palavra, mas eu tô feliz e eu vou falar. Ditadorizinhos de merda, ou proto-ditadores, sejam eles presidentes ou ministros de cortes supremas por aí, para achar que podem fazer o que quiserem contra os Estados Unidos. That lesson was learned last night, and we hope it will be instructive moving forward. Esse é o cara que está determinado também a acabar com a ditadura do judiciário no Brasil. Ele é um cara que já falou inúmeras vezes do que está acontecendo no Brasil, é inaceitável, inadmissível. E ele deu ali mensagens, né? Olha, vir para contra empresas americanas. Qual foi os 2 pontos? Ir contra as empresas americanas e se aproximar do Irã. Gente, o Lula mandou o Alckmin lá no Irã. Tem a foto do Alckmin com os líderes lá dos grupos terroristas. O Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela. Bom, se a gente falava que o Brasil venezualizou venezualizou de verdade, não fala mais nada. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil. Disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um força especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um força especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então assista. Força Aérea Americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que estão só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção o que é um Força Delta, são os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu, então, essa operação americana, e o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA, já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do Exército Americano em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é, sim, de Força Delta. Os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é, sim, uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto e isso está aprovado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Grande dia na Venezuela e nós só temos que comemorar. Mas deixe seu comentário aí. O que você acha? Tem agentes infiltrados no Brasil também? Respira fundo, patriota. Senta, segura firme e prepara o coração. Porque o que está acontecendo agora no Brasil não é apenas uma notícia. É um terremoto político que ninguém, absolutamente ninguém, viu chegando. Hoje, você vai entender por que Brasília explodiu, por que a esquerda entrou em colapso e por que milhões de brasileiros estão tomando um choque de esperança que parecia impossível há poucos meses. O jogo virou, e virou de um jeito tão brutal que até agora tem poderoso que não conseguiu levantar do chão.
Nas últimas horas, um vendaval tomou os bastidores do Congresso. Um acordo tão rápido, tão silencioso e tão devastador para o sistema que, quando vazou, já era tarde demais para Lula, tarde demais para Moraes e tarde demais para toda a máquina que tentou esmagar Jair Bolsonaro nos últimos anos. E antes que alguém tente abafar, esconder ou suavizar, Bolsonaro está a um passo da anistia. Sim, patriota. O que ninguém acreditava que seria possível antes de 2026 simplesmente desabou na mesa do poder. Fontes do Congresso confirmam. As negociações começaram discretas, mas viraram um furacão quando líderes de partidos perceberam que o país estava entrando num ponto sem retorno. A fragmentação da direita, a perseguição contra Bolsonaro, os presos políticos, as decisões que passaram por cima da Constituição. Tudo isso criou um ambiente insustentável. E quando Flávio Bolsonaro colocou sua posição na mesa, a história começou a ser reescrita. Flávio sabia que tinha força. Sabia que sem ele não existiria unidade verdadeira da direita. Sabia que Bolsonaro continua sendo o maior líder popular que este país já viu. E então veio o ultimato que virou Brasília de cabeça para baixo. Ele só sairia da disputa presidencial se a anistia fosse aprovada. Não meia anistia, não anistia parcial, anistia completa para Bolsonaro, para seus aliados e para todos os brasileiros que foram arrastados para processos e prisões desde 8 de janeiro. E foi nesse exato ponto que o sistema começou a rachar. O Centrão aderiu imediatamente. PSD, União Brasil, Republicanos, parte do MDB, todos perceberam que não havia caminho fora da união da direita. Não havia futuro político sem Bolsonaro de volta ao jogo. E não havia como sustentar mais um país governado pelo medo, pela caneta e pela perseguição. O segundo passo foi ainda mais explosivo. Tarcísio de Freitas aceitou ser o nome de consenso. Mas ele só aceitou depois de ter a certeza de que a direita estaria unificada, que a bancada fechada lhe daria sustentação e, principalmente, que Bolsonaro estaria livre. Sem isso, o governador de São Paulo jamais teria entrado nessa equação. Mas com o acordo fechado, Tarcísio entrou com força total e o tabuleiro político inteiro virou do avesso. Foi então que duas peças fundamentais entraram na arena: o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois sabem que suas carreiras dependem diretamente da força do eleitorado conservador. Sabem que ir contra a anistia seria suicídio político e, por isso, segundo relatos internos, os dois deram o aval que Lula mais temia ouvir. A pauta irá a plenário imediatamente. Não semana que vem, não depois do recesso, não para discussão. Amanhã. E é nesse ponto que o pânico tomou conta do Planalto. Fontes relatam Lula completamente fora de controle, gritando pelos corredores, acusando ministros de incompetência e perguntando como deixaram isso acontecer. Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes tenta pressionar líderes partidários, tenta segurar o desmoronamento. Mas desta vez, ninguém está cedendo. O Congresso percebeu o que o Brasil inteiro já sabia. O Judiciário ultrapassou todas as linhas. E agora o poder político quer retomar o controle do país. E se você acha que isso é grande, respira fundo, porque ainda tem mais. A aprovação da anistia vai desencadear um efeito dominó devastador para a esquerda. Bolsonaro volta para o jogo imediatamente. Os processos do 8 de janeiro são encerrados. Os presos políticos voltam para casa. A narrativa do PT desmorona. Lula perde sua arma mais poderosa. E Alexandre de Moraes sofre seu maior desgaste desde que começou a se projetar como o homem mais temido da República. Estamos diante da maior reviravolta política desde o impeachment de Dilma Rousseff. O Brasil inteiro está assistindo a um sistema que achou que era invencível, simplesmente ruir diante da força popular, da articulação política e do peso de um nome que eles jamais conseguiram destruir: Jair Messias Bolsonaro. E aqui está a parte final.
e talvez a mais simbólica de todas. Se a votação realmente acontecer amanhã, como garantem as fontes internas, estaremos diante de um dia histórico, o dia em que a liberdade voltou, em que a perseguição começou a perder força e em que a esperança do povo conservador reacendeu como um incêndio que ninguém mais é capaz de apagar. Patriotas, cada um de vocês faz parte disso. O Brasil está mudando diante dos nossos olhos. Amanhã pode ser o dia em que Bolsonaro recupera não apenas seus direitos políticos, mas sua honra, sua voz e seu lugar na história. Por isso, compartilhe este vídeo agora. Comente liberdade para fortalecer o movimento. Se inscreva no Pulso da Direita para acompanhar cada minuto dessa virada histórica. Ative o sininho porque estaremos em plantão permanente. Hoje, o Brasil voltou a respirar. Amanhã, patriota. Amanhã, o Brasil pode renascer. Eu sou Edmundo Amado, mestre de obras, instrutor de pedreiro e instrutor de mestre de obras. Sou um profissional qualificado. Então, meu amigo, minha amiga, meu jovem, seja qual for a idade, caros alunos, preste atenção no que eu ensinei. Aqui eu quero colocar um tema nesse vídeo. Porque a maioria, ou melhor, porque alguns pedreiros usam treliça nas colunas e vigas. É isso mesmo. Os pedreiros estão usando treliça ao invés de armadura. Sabe o que é armadura? Armadura? A armadura? Ela tem, no mínimo, 4 ferros e com estribos, que é para colocar em pilar e vigas. A treliça, ela foi projetada para usar em laje. Presta atenção o que eu vou falar aqui agora. Se você, que é pedreiro, se você recebeu um projeto que manda colocar treliça no pilar, se vem no projeto, você executa. Eu não sei. Eu tenho certeza que nenhum engenheiro vai mandar colocar treliça em pilar e em vigas, principalmente os pilares. Mas se porventura acontecer isso, você que é pedreiro, porque um engenheiro, porque um mestre de obra qualificado, ele não vai aceitar fazer isso. Mas se você, pedreiro, que está fazendo qualquer tipo de serviço, e se tem uma planta que o engenheiro mandou você colocar, você faz. Sabe o que vai acontecer, pedreiro? Se tiver qualquer problema na obra, principalmente na nossa região aqui no Nordeste, que atualmente está chovendo pouco, e tem muito tempo que não chove muito, sabe o que vai acontecer, pedreiro? Que essas casas projetadas por invenção, que eu tenho certeza é de pedreiros, mas se o engenheiro mandar, pedreiro, você faz. Mas se tiver qualquer problema na obra, sabe o que vai acontecer? Você vai ser demitido, incompetente. E você sabe o que vai acontecer com o engenheiro civil? Ele, presta atenção, ele vai ser processado. Se o engenheiro civil mandar colocar treliça em um pilar, em muro em casa, a treliça é usada na laje.
ele vai ser processado. E se você fazer por conta própria, se tiver qualquer problema, principalmente quando estiver chovendo cair, e se o dono do serviço quiser tomar as providências, você será preso. Eu estou chamando a atenção disso. Não é só eu, não. No Brasil inteiro, os engenheiros civis, os mestres de obras qualificados, os verdadeiros mestres de obras, nós estamos chamando a atenção. É isso aí. Se você, meu caro aluno, estiver ouvindo, cuidado. Se você não quer ser preso, cuidado. O dono de serviço manda você fazer, porque fica mais barato, mas provavelmente vai ficar muito mais caro para ele. Porque o dia que der o inverno, chover muito aqui, muitas casas cairão. E outra coisa, esse bloco de vedação, esse bloco usado aqui na nossa região, aqui da Bahia, esses blocos, eles são blocos de vedações. Existe um bloco estrutural, mas nessa minha região aqui, eu não vejo um bloco estrutural. O que eu vejo é que tanta corrupção, tanta construção feita com fundações erradas, igual aconteceu lá em Santos, aqueles 99 prédios que estão condenados. Meus caros alunos, vocês assistiram esse vídeo. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país, também na construção civil. Pessoas que dizem que é pedreiro e não procuram fazer cursos para qualificação. Se ele aprendeu com uma pessoa que lhe ensinou correto, com certeza ele vai ser um bom profissional. Acontece que esses pedreiros que estão copiando uma invenção perigosa, eles não têm nenhuma qualificação, ainda quer discutir com um profissional qualificado. Meus alunos, cuidado com essa invenção criminosa. Cuidado, meus alunos, que isso está errado, é erro. Pessoas fazendo casa aqui na nossa região, sem fundação, colocando um bloco, umas filhadas de blocos deitados sobre a terra. Eles estão colocando pedra para fazer uma casa de pequeno porte. Eles estão colocando pedra com barro. Pedra com barro. Imagine o que poderá acontecer. Antigamente, eu lembro muito bem, meu pai, que foi um pedreiro, mestre de obra, meus tios, todos pedreiros, naquela época, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, eu lembro naquela época, que faziam alicerce, mas colocava pedra, e eles sabiam colocar as pedras corretamente. Mas hoje não. Hoje estão colocando, para fazer uma casa de pequeno porte, tudo bem, que coloca as pedras. Porém, eu ensinei para os meus alunos, faça uma argamassa magra. Sabe o que é uma argamassa magra? Só você colocar 8 latas de areia e uma lata de cimento, para pelo menos apoiar a pedra. É isso aí. Eu vou continuar. Eu vou enviar vídeos. Não é? Para quê? É o seguinte. A gente tem que colocar a boca no trombone. O que está errado
não é? A gente tem de falar. Repito, caros alunos, não se use treliça, porque qualquer momento você poderá ser processado criminalmente. Eu quero aqui eu tenho medo de falar mentira. Eu não tenho medo de falar a verdade, principalmente em uma profissão que eu sou mestre de obra, qualificado. Sou instrutor de pedreiro e também instrutor de mestre de obras. Não posso ficar calado. É isso aí. É isso aí, meu amigo, minha amiga. É isso aí, meu aluno. É isso aí, você que é pedreiro, que não é qualificado, mas talvez você não estudou, mas aprendeu com quem faz as coisas certas. Até o próximo vídeo.